Em 2074, a viagem no tempo é finalmente descoberta, mas imediatamente se torna ilegal e usada apenas por pessoas no mercado negro. Os sistemas de rastreamento tornaram impossível a eliminação dos corpos. Por isso, um sindicato do crime começa a enviar as suas vítimas para 2044 para matá-las e eliminá-las. Os assassinos são chamados de loops, e quando a vítima morre, o looper pode operar o corpo para encontrar uma recompensa em barras de prata. Se um ciclo durar até 2074, o sindicato enviará de volta para matar seu eu mais jovem. Um processo conhecido como fechamento do ciclo. Este pagamento será feito em nosso após a conclusão do contrato. Também neste mundo, 10% da população tem alguma mutação que lhes confere telecinesia, mas não são muito poderosos e apenas flutuam pequenas coisas. Em 2044, Looper Joe espera em uma fazenda distante da cidade, contando os minutos com um relógio de bolso. De repente, uma pessoa do futuro aparece e Joel o mata instantaneamente. Então ele pega sua prata e leva o corpo para uma fábrica abandonada, onde o corpo está queimado. Mais tarde, ele vai ao QG do Looper e usa a prata para pagar por mais munição. Joe mora em um bairro bem modesto, mas ainda dirige seu lindo carro sem medo. Ele sai para passear e conhece seu colega de trabalho Seto, que dispara uma arma para assustar o homem que danificou sua bicicleta. Joe lhe oferece uma carona, e durante a viagem, Seth demonstra sua telecinesia com uma moeda. O casal chega à boate e tem acesso especial aos fundos por serem mascarados. Joe visita sua paixão, Suzy, que é má. Um grupo de ladrões se reúne em uma sala secreta para rastrear um colega de trabalho que recentemente matou seu futuro eu. O homem não parece incomodado e diz que eles deveriam comemorar. Loopers passam a noite festejando e usando colírios ilegais. Dirigindo pela cidade, Joe quase atropela uma criança, mas para bem a tempo. Nos próximos dias, Joe continua seu trabalho normal, matando pessoas do futuro e conseguindo sua prata. No entanto, há tensão entre os seus colegas, porque recentemente muitos distritos foram fechados. Uma noite, Joe acorda com alguém batendo constantemente em sua janela. Ela abre e fica chocada ao ver Seth em pânico, que vem com uma grande notícia. Quando veio sua última missão do futuro, o cara cantou uma música sobre a infância de Seth. Seth tirou o saco da cabeça e descobriu que era ele. O velho Seth explicou que no futuro haverá um novo chefe do crime chamado Rainmaker, que fechará todas as conexões. O atual Seto separou os braços do homem, e o velho Seto aproveitou a oportunidade para escapar enquanto o jovem Seto estava congelado, incapaz de matar seu futuro eu. Entrar em uma missão é contra as regras, então Seth agora está em apuros. Naquele momento, alguns sindicalistas armados começaram a bater na porta, e Joe faz Seth se esconder em um compartimento secreto no chão com os talheres. Joe então abre a porta e um grupo de homens entra liderado por Kid Blue. Eles reservaram o apartamento de Seth e não conseguiram encontrá-lo. Então Kid Blue leva Joe de volta ao clube. Enquanto espera, Kid Blue brinca com sua arma e Joe a chama de infantil por isso, fazendo com que Kid Blue aponte a arma para ele. De repente, a porta se abre e atinge Kid Blue na cabeça, fazendo com que ele atire acidentalmente em si mesmo. Em seguida, Joe é levado ao encontro de Abe, o homem do futuro que fundou a União no presente. Abe ameaça confiscar metade da prata de Joe se ele não entregar Seth. A princípio, Joe hesita, mas lembra que sonhava em deixar esta cidade infernal e conta a verdade a Abe. Enquanto os homens de Abe saem para terminar o trabalho, o velho Seth corre e percebe uma cicatriz aparecendo em seu braço e lhe dá o endereço em 15 minutos.
Ele começa a pular a cerca para escapar, mas nesse ponto perde o nariz, o que significa que os homens de Abby estão torturando seu eu mais jovem. Sr. Seth encontra o carro e dirige até o endereço fornecido, mas perde a perna e bate o carro. Ele sai quando uma de suas pernas também desaparece e arrasta seu corpo para a porta direita, apenas para Kid Blue aparecer e atirar nele. Atrás de Kid Blue, o jovem Seto acaba morrendo na mesa de tortura. Enquanto isso, Joe visita Suzy e implora por conforto, admitindo que fez o melhor amigo, mas não se sentiu bem. Ele oferece metade de sua prata para Suzy, que recusa, sabendo que a prata do laçador vem com as fitas. Mais tarde, quando Joe vai para casa, ele encontra o sangue de Seth. No dia seguinte, ele vai para a fazenda para sua próxima missão e não consegue acreditar que estão atrasados. De repente, aparece um cara sem bolsa ou corda. Joe percebe que é ele mesmo e congela para dar tempo ao velho Joe para se virar. No momento em que o jovem Joe dispara, a bala atinge as barras nas costas do homem, confirmando que são de ouro. Enquanto Young Joe recarrega, Old Joe o joga com uma vara e o certo para nocauteá-lo. Uma hora depois, o jovem Joe acorda sozinho e encontra um bilhete no bolso que diz: "Pegue o trem para fora da cidade e corra." Joe ignora isso e volta para a cidade, quebrando seu telefone no caminho para o apartamento, onde encontra uma porta aberta e um caos completo em cada esquina. Ele se esconde ao ouvir um barulho e encontra Kid Blue roubando toda a sua prata. Joe espera o momento certo e pula em Kid Blue para empurrá-lo para dentro da gaveta e trancar a tampa. De qualquer forma, Kid Blue abre fogo e mais homens de Abby aparecem. Então Joe pula pela janela e tenta escalar a escada de incêndio. Infelizmente, ele escorregou e caiu em cima do carro, perdendo a consciência. Em outra linha do tempo, Joe mata seu futuro eu. Após o término do seu contrato, ele viaja pelo mundo festejando e se viciando. Mais tarde, ele fica sem dinheiro e precisa trabalhar como assassino para manter seu estilo de vida. Isso significa que ele volta a matar e causa explosões em diferentes cidades. Os anos passam, ele envelhece e se torna Future Joe. 20 anos depois de fechar o círculo, ele conhece uma linda mulher em uma festa que lhe mostra o dedo médio. 2 anos depois, porém, eles estão casados e felizes. Graças a ela, Joe conseguiu deixar para trás seu vício e seus assassinos, e agora é um homem limpo. 5 anos depois, os crimes de Rainmaker estão nos noticiários. Joe acorda uma manhã e encontra um número estranho escrito em seu braço. De repente, um grupo de homens chega à sua casa. Eles são do sindicato que veio capturar Joe, porque é 2074, então eles têm que fechar o ciclo. Joe rapidamente se rende e é levado embora quando a casa pega fogo. Mais tarde, Joe espera em um prédio abandonado quando os homens o cercam e começa uma batalha que derrubou todos em minutos. Depois de suprimir este último, ele dá uma última olhada na foto de sua esposa no relógio e entra na máquina do tempo para retornar ao ano de 2044. O velho Joe aparece em outra linha do tempo, nocauteia seu eu mais jovem e pega uma arma antes de escapar. Ele vai ao mercado comprar alimentos e remédios e usa uma arma como ameaça em vez de pagar. Ele então começa a ter visões das memórias do jovem Joe quando ele vê destruir o telefone. Após essas visões, o velho Joe começa a reencontrar seu eu mais jovem, que retorna para seu apartamento. O velho Joe sabe que os homens de Abby estão por perto, então espera até que uma pessoa no carro desvie o olhar e atire nele. Então ele pega a arma do homem e entra no prédio onde o jovem Joe desce pela escada de incêndio. Enquanto seu mais jovem entra em colapso,
Old Joe atira no homem do apartamento e depois leva Young Joe embora. A notícia logo chega a Aben, que desarma Kid Blue e traça um plano com os demais homens para capturar os dois Joes. Momentos depois, o jovem Joe acorda sozinho na estação de trem, mas ainda se recusa a sair. Enquanto isso, o velho Joe invade uma biblioteca e procura números no banco de dados. Esses números indicam 3 possíveis crianças que poderiam ser Rainmaker. Então ele imprimiu um mapa de sua localização. Na saída, uma cicatriz aparece em seu braço, convidando-o a encontrá-la em um restaurante. No dia seguinte, o velho Joe vai para um restaurante e se vê segurando o vínculo mais jovem, confirmando que foi ele quem invejou a mensagem. Eles pedem o mesmo prato, e o velho Joe conta uma história sobre como sua esposa o salvou do vício ao ficar ao seu lado nos momentos mais difíceis. No dia em que o sindicato chegou à sua casa, os homens o viram pela janela e o mataram. O velho Joe conseguiu alcançá-lo, mas foi rapidamente derrubado pelos homens. Mais tarde, Old Joe começa a falar sobre Rainmaker, que está por trás de execuções em massa e expurgos no futuro. Em apenas 6 meses, ele assinou 5 grandes sindicatos, mas disse que trabalhava sozinho. Ninguém conhece seu rosto ou identidade verdadeira. Rainmaker fecha todos os ciclos e, antes de morrer, o companheiro de corrida de Joe liga para ele para lhe dar uma dica de números ímpares. O velho Joe mostra o mapa ao seu eu mais jovem e explica que encontrou e matou o fazedor de chuva quando era apenas uma criança, na esperança de poder mudar a história e salvar sua esposa. O jovem Joe se recusa a participar e permite que o velho se case com outra pessoa para proteger sua esposa. O velho Joe se recusa a desistir dele, e quando o jovem Joe pega sua arma, o velho Joe o chuta na virilha e dá um soco no pescoço para nocauteá-lo. Neste ponto, os homens de Abby aparecem. Então o velho Joe usa seu alter ego como escudo e abre fogo quando o inimigo entra. Um tiroteio começa, e o velho Joe diz ao seu eu mais jovem para correr quando ele o deixa cair. Ao cair, o jovem Joe arrisca e arranca um pedaço do mapa. O jovem Joe então abre fogo contra seu eu mais velho também, forçando-o a pular pela janela para escapar. Logo, Kid Blue chega com mais homens e começa a perseguir Old Joe pelos campos, mas ele é muito rápido e os perde rapidamente. O grupo então aceitou o jovem Joe, que corre para roubar o hovercraft e também foge pelos campos. Ele desce da bicicleta depois de alguns minutos para que os homens de Abby sigam o veículo vazio. Então ele pega um pedaço do mapa e encontra o local marcado. Momentos depois, Joe chega ao local no mapa e encontra Sarah morando sozinha com seu filho Sid em uma fazenda. Quando Sarah o vê entrando furtivamente, ela sai com uma arma e ameaça matar qualquer um que for até sua casa. Então Joe decide se esconder no campo por enquanto. Ele passa horas trabalhando em casa e logo começa a passar mal com síndrome de abstinência. Enquanto isso, Abe repreende Kid Blue por falhar, pegar sua arma e quebrar o braço com um martelo. Durante uma noite, Sarah ouve um barulho lá fora e vê um homem misterioso se aproximando. Então ela abre fogo. Voltando, ele cai. Então Joe sai do esconderijo para ajudar. O homem misterioso acaba sendo apenas um andarilho que foge ao ver a arma de Joe. Joe vomita e acaba desmaiando, mas Sarah bate nele para evitar que ele desmaie. Sid também sai e divide água com ele. De volta à cidade, a polícia está procurando os dois Joes. Então o velho Joe tem que se esconder nos esgotos. Ele começa a ter visões de Sarah e seus golpes. Então se concentra na imagem de sua esposa para não esquecê-la. Na manhã seguinte, Joe acorda algemado em um celeiro. Sarah se aproxima e lhe entrega as chaves, mantendo-o sob a mira de uma arma e pede que ele vá embora. Joe recusa e mostra a ela um cartão com números, para desespero de Sarah. Ele imediatamente tirou o ombro dele
e exigiu uma explicação, fazendo o velho Joe sentir pena dele também. Sarah já sabe o que é um looper, então Joe precisa contar a ela sobre seu antigo desejo de matar seu filho. Em vez disso, Sarah explica que os números são o aniversário de Sid e os códigos médicos do hospital onde ele nasceu. Ele menciona que naquele dia nasceram mais 2 bebês no hospital, o que significa que o velho Joe irá visitá-los um por um. Enquanto isso, Old Joe encontra o primeiro garoto e, após um momento de hesitação, o tira. Então ele sai correndo de casa e aproveita um momento para ter um colapso nervoso. Nada mudou em suas memórias, então ele matou uma criança por nada. Durante a noite, os homens de Abe encontram Joe e começam a persegui-lo pela cidade. Então ele corre por um beco e bate em um caminhão. No bairro escuro, Kid Blue espia os policiais pela rádio e também descobre a localização de Joe. Voltando para Sarah, ela concorda em deixar o jovem Joe ficar como proteção extra e cuidar de seus danos. Depois de ir para a cama, Sid mostra a Joe que amarrou 2 sapos de brinquedo para que Joe e Sarah possam alertar um ao outro em caso de emergência. Para surpresa de Joe, Sid explica que Sarah não é sua mãe verdadeira e que ele se lembra de sua mãe biológica, que morreu quando ele era bebê. Sid está frustrado porque não conseguiu evitar. Na manhã seguinte, Joe dá um dos sapos para Sarah e conta o que Sid disse. Sarah explica que é mãe de Sid, mas tinha uma vida ruim na cidade. Então deixou aqui na fazenda com a irmã para dar uma vida melhor a ele. Sid cresceu pensando que sua tia era sua mãe biológica. Joe acha que deveria conversar com Sid sobre isso, mas Sarah o repreende. À tarde, Sarah dá aula de matemática para Sid, mas logo fica irritada e diz que não é mãe dele. Então ela deve parar de mentir ou será morta também. Ele então empurra Sarah e, conforme sua raiva aumenta, é revelado que ele tem uma telecinesia particularmente poderosa. A casa estremece enquanto Sid grita e Sarah corre para se esconder no cofre até se rir. Mais tarde, Sarah verifica como ele está e Sid pede desculpas. Só então alguém bate na porta e Sarah abre para encontrar Jesse, um dos homens de Abe, que passa por policial à procura de criminosos. Sarah não tem escolha a não ser deixá-lo entrar para evitar suspeitas, e Joe se esconde atrás do sofá se necessário. Ele vê Sid descendo as escadas, então tenta dizer-lhe para voltar com sinais manuais. De qualquer forma, Sid cai e corre para a cozinha fazendo um barulho deliberado. Jesse também corre para a cozinha, mas Sid sai por outra porta e se esconde no armário embaixo da escada. Joe o segue, e depois de alguns minutos a dupla aparece graças a um túnel secreto no armário. Eles esperam que Jesse saia e conheça Sarah. Enquanto isso, Old Joe vai para outro local no mapa e fica chocado ao descobrir que outra criança é filho de Suzy. Ele ainda se lembra dela com carinho e não consegue atuar. Joe fica do lado de fora do apartamento por um momento e é coberto por câmeras de segurança. Então a filmagem logo chega a Kid Blue. Mais tarde naquela noite, Sarah sente-se sozinha e assustada. Ela usa o sapo para ligar para Joe e ele vai até o quarto dela, onde eles ficam safados juntos. Após terminarem, Sarah revela que também possui telecinesia, que lhe permite levitar. Ela também chora ao admitir sua culpa por deixar Sid com a irmã. Na manhã seguinte, Joe desce e encontra Jesse segurando Sarah sob a mira de uma arma. Joe se rende para que Jesse possa libertar Sarah, mas quando eles estão prestes a sair, Sid aparece na escada e tropeça acidentalmente. Quando a telecinesia faz com que tudo na sala flutue, incluindo a arma de Jesse, Sarah corre para expulsar Joe de casa. Sid cai no chão sem nenhum arranhão e furiosamente usa seus poderes para levantar Jesse também, gritando até que toda a sala explode. Joe percebe que Sid se tornará o Rainmaker e com esse poder,
ele poderá derrotar sozinho sindicatos inteiros. Enfurecido, ele obriga Sarah a mentir para ele. Mas ela garante que Sid não é um menino mau. Ele só perde o controle quando está com medo. Assim, ele matou a irmã de Sarah com uma explosão acidental. Ignorando seus pedidos, Joe começa a procurar por Sid e o encontra em um campo coberto de sangue. Ver seu rosto traumatizado faz com que Joe se sinta confortável em vez de matá-la. Joe então diz que Jesse contou a outras pessoas sobre ele, então Sarah precisa se preparar para fugir. De volta à casa do velho Joe, ele finalmente decide e invade o apartamento de Suzy, forçando-a a procurar o bebê. No entanto, quando ele entra no quarto das crianças, Kid Blue dá um choque nele. Kid Blue leva Joe ao clube onde Abe está reunindo seus homens na fazenda. Kid Blue discute com a segurança e Joe aproveita para atacar. Ele chuta o guarda e empurra Kid Blue para trás, tirando-o com sua própria arma. Ele então começa a atirar em todos os guardas e rouba outra arma de outra sala para derrubá-los em minutos. Ele então passa por um corredor escondido e continua matando criminosos enquanto se move pelo clube, jogando uma bomba na área principal que derrota o sistema de segurança. Na sala dos fundos, Abe fica surpreso ao ouvir Joe batendo na porta. Momentos depois, Kid Blue acorda e encontra todos no clube morto, incluindo o próprio Abe. Porém, ele também pode ver a localização da fazenda no mapa. Poucos minutos depois, o velho Joe chega à fazenda com um carro cheio de barras de ouro e joga uma em seu eu mais jovem, pedindo-lhe que vá embora. Young Joe se recusa e abre fogo, apenas para ser atropelado por Kid Blue em uma bicicleta flutuante. Eles começaram a atirar um no outro e Kid Blue fica sem balas. Então Joe espera que ele esteja perto o suficiente e atire nele, fazendo com que a bicicleta caia. Depois que a fumaça se dissipou, Joe percebe que seu eu mais velho se foi. Mais perto de casa, Sarah e Sid estão prestes a sair em seu caminhonete, mas encontram o Elder Joe bloqueando a estrada. Quando ele abre fogo, Sarah corre para tentar fugir dele. Sid entra em pânico e usa seus poderes, fazendo o caminhão flutuar e capotar. A dupla sobrevive e começa a correr pelo campo enquanto Joe os persegue e continua atirando até que uma bala atinja Sid na bochecha. O menino começa a liberar seus poderes novamente, fazendo Sarah e Joe flutuarem e enviando uma onda de choque que atinge o jovem Joe conforme ele se aproxima. Desesperada, Sarah começa a conversar gentilmente com o filho e diz o quanto o ama. Logo Sid se acalma e acaba com seus poderes. Sarah corre ao encontro de Sid e atua como escudo quando o velho Joe levanta uma arma pronta para disparar. O jovem Joe observa isso e percebe uma coisa. O velho Joe atira em Sarah para traumatizar Sid e torná-lo Rainmaker. Para quebrar o ciclo de vingança de uma vez por todas, o jovem Joe decide se fechar, fazendo com que o velho Joe desapareça. Mais tarde, Sarah cura a ferida de Sid e faz dormir. Ele então retorna ao local onde encontra todos os poloneses. Ele pegou o relógio de Joe e se despede pela última vez.